Galera, a gente vai esperar dar às 19 horas. Pessoal, para quem está entrando aí, a gente está esperando dar o horário, que o Ângelo vai entrar também.
Oi, Ângelo. Olá, tudo bem, Fred? Tudo jóia? Esperando aí dar o horário, aí a gente começa. Ah, começou a tocar música ainda. Ângelo, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Acho que dá pra gente começar, né? Vamos embora. Você quer começar falando um pouquinho? Eu? Pode começar você, faça as honras. Fica à Pessoal, para quem vontade. tá. Obrigada. Para quem está chegando aí, o objetivo dessa live é fazer uma comparação mesmo entre os estados e um treinador de cada estado fala um pouco do que é o handball no nosso estado, né? E hoje eu e o Ângelo vamos falar um pouco. Vou falar de Minas Gerais. E Ângelo, pode. E o Ângelo vai falar da Bahia, gente. Vamos lá. Também nós temos algumas perguntas que já são para nortear essa palestra, essa live, só que vocês podem perguntar aí. Tem um sinal de pergunta embaixo, então se alguém quiser mandar, pode usar ele também, tá? A primeira pergunta, eu pergunto, você fala, eu falo um pouco aqui. Como se caracteriza as equipes do handball do estado? São mais escolares, de clube, com a estrutura, mais associações esportivas? Como que é aí, Ângelo? Então, boa noite, né? Agradecer, né, ao convite em nome do técnico do handebol, né, a possibilidade de a gente estar dialogando. Então, assim, né, aqui no nosso estado tem uma característica que acho que também possa ser que tenha uma reverberação em Minas, que nós temos um grande problema que é o tamanho, né? Então, assim, então é possível que alguma das coisas que eu diga aqui, elas representem o handebol a partir do olhar da federação, né? E não necessariamente o handebol que é fomentado e acontece dentro do estado da Bahia, né? Que a gente tem, depois a gente pode, mais para frente a gente pode estar, né, conversando um pouco sobre essas questões, né? Sim. Mas pensando do handebol enquanto, né, uma atividade da instituição Federação Baiana de Handebol, hoje, né, e até no um processo histórico, né, as equipes basicamente formadas ou oriundas de escolas ou oriundas de instituições de ensino superior,
né, que elas acabam formando a base daquilo que vai virar clubes. Né, e no interior hoje, né, existem, né, diversas equipes que estão, né, compondo, né, participando das competições da federação, que não necessariamente elas representam as cidades, né, apesar de que às vezes a gente até faz referência a elas pelo nome das cidades, mas são equipes que são formadas, né, dentro de algumas cidades do interior do estado, eu falo de Salvador, e que tem participado e tem gerado um movimento interessante, né, e até uma dor de cabeça para a Federação Baiana, né, como, por exemplo, você aproximar, eu até anotei aqui umas distâncias, né, 950 quilômetros, 1.000 quilômetros, né, entre cidades de pontos extremos, né, que participam do campeonato baiano para poder estar colocando essas equipes para estar jogando, né, mas aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa dificuldade mais à frente. Mas em linhas gerais são essas, né? Já houve uma época, né? Mas já tem alguns anos do fomento, né? A criação dos clubes e escolas, né? Mas esse movimento ele hoje ele não avançou, não se consolida dessa forma, porque as próprias competições escolares elas retornaram para a Federação de Esporte Escolar, né? Da Bahia, que ela está ativa, né? Hoje. E, então, basicamente, a gente tem, né, esses clubes oriundos, né, de instituições de ensino, né, e algumas equipes que existem dentro das cidades do interior e que se vincularam, né, à federação. Né, mas, em linhas gerais, esse é o cenário que a gente tem. E aí, como é que é aí por Minas? Aqui também é muito parecido, principalmente pelo território mesmo, que é uma das coisas que eu acho que a Bahia, ontem quando eu estava avaliando o que a gente ia falar, eu pensei a mesma coisa, estados bacanas para trabalharem junto, porque eles realmente têm esse problema, em alguns momentos podemos dizer de problemas, mas também temos um espaço para a prática desse esporte muito maior, né? Só que aqui se caracteriza mais por equipes escolares, e eu estou falando uma visão mais como uma técnica e uma amante do esporte aí. Se caracteriza mais por equipes escolares. Temos, sim, algumas equipes de clube, nem todas federadas, e a estrutura não é muito boa pensando num contexto geral. Temos algumas equipes que têm uma estrutura boa, igual pensando em Belo Horizonte, que é a cidade que eu trabalho. Hoje nós temos de clube mesmo somente a ABESC. Aí você vai em Montes Claros, tem uma equipe, entendeu? De clube mesmo, normalmente uma, no máximo duas ali por cidade. E a estrutura normalmente, não pensando em uma ou outra equipe, mas se pensar no contexto geral, a estrutura não é muito boa de clube. Nós não temos como se fosse um Pinheiros, assim, pensando nisso. E temos muitas associações esportivas, como a ABESC funciona. A ABESC é uma associação. E temos outras também pelo Estado, que são associações de pessoas que resolveram montar isso para formar um time. E algumas prefeituras apoiam sim, mas no contexto geral se caracteriza por equipes escolares, que depois viram equipes de competição e tudo, mas mais escolares, que movimenta o esporte aí, apesar de ter várias copinhas, que a gente também fala daqui a pouco, é esse esporte escolar que é um dos maiores. E universitário, né? Quando eu falo escolar, eu estou dizendo também universitário. A próxima pergunta. Como são as competições no estado? Como que é aí? Assim, aqui... Assim, eu vou falar, historicizar rapidamente um pouco, né, o próprio processo da federação das últimas 3 gestões, né, que uma primeira tentou organizar as questões das documentações, né, da federação, etc. e tal. E aí, na penúltima gestão, tentou aproximar as equipes do interior, né, para participar de eventos e promovendo a realização de copas e atividades assim. E aí, essa atual gestão agora, né, que tem conseguido... dentro da realidade que a gente tem, né, tá fomentando a modalidade. Né? Então, assim, a gente tem o Campeonato Baiano, né, que em relação até... A gente acaba adiantando algumas das questões, né, que é prioritariamente a partir do meio do ano, né, que ele acontece.
Mas a boa parte das equipes elas acabam vivendo de competições no interior, de copas, de torneios, né? Então, assim, se a gente pensando em jogos oficiais mesmo, a gente só vai ver na competição universitária e no Campeonato Baiano, né? E aí, sendo que o Campeonato Baiano, a gente tem tido avanços, né, em relação ao número de equipes que participaram, né, recentemente, né? Então, mas ainda com a dificuldade de estar fomentando ao nível do Campeonato Baiano competições, né, de categorias menores, né? Então, por exemplo, desde de 2017 não consegue fazer o campeonato infantil e cadete baiano, né, de clubes. No feminino houve, né? A gente está num movimento interessante, né, aqui no nosso estado, que vem crescendo, né, as equipes femininas, né, de participação, né, então assim que era uma grande lacuna, né, a gente já chegou a ter um campeonato baiano júnior com o mesmo número de equipes do campeonato adulto, né, então isso é uma situação, tanto que de 2018 para 2019 aumentou de 4 equipes para 7 equipes no feminino, né, participando do campeonato baiano adulto, né. Mas ainda em relação às competições dos menores, eles acabam ficando reféns, né, de festivais dos jogos da rede pública, que aqui, né, teve também mais um ponto à frente, né, que teve uma junção dos jogos promovidos pela Secretaria de Educação com os jogos, né, seletivos para as Olimpíadas Escolares, né, mas aí acaba sendo uma competição que acaba fomentando, e a FEB, né, a FEB, que é a Federação Baiana de Esporte Escolar, que ela realiza também o Campeonato Baiano Escolar, que no caso do ano passado não realizou, mas ele também tem conseguido realizar, apesar dos entraves que ocorreu quando equipes do interior solicitaram participar. Né, que é essa grande de pensar na descentralização do fomento à modalidade, né, para além da relação de Salvador e região metropolitana, né, e quando de repente você tem a solicitação de uma equipe de Teixeira de Freitas, uma equipe de Luiz Eduardo Magalhães, uma equipe de Jacobina, uma equipe de Centro Sé, Juazeiro, então, para poder participar de competições que eventualmente o formato dela acaba não conseguindo, né? Acaba ficando muito dispendioso e aí acaba havendo uma desistência, né? Para as equipes participar. E aí, para esse ano, houve um movimento, né, da criação de uma liga baiana, né? O presidente de Djalma, né? E a ideia deles era estar realizando essa atividade envolvendo zonais, né? Então, assim, tentar organizar a competição por dentro dos zonais. Aí ele me passou aqui os dados, né? Então ele conseguiu ter 24 clubes, né, filiados à liga, né? Então 17 equipes, né, no masculino, 13 equipes no adulto feminino, 13 equipes no júnior masculino, 6 equipes no júnior feminino, 10 no juvenil masculino, 7 no feminino e 5 no cadete e 3 no infantil, né? Só que aí dentro desse a ideia da Liga Baiana era trabalhar por regionalização, né, e fazer essas ações zonais para de repente tentar atender um aspecto que a federação não tem conseguido, né? Porque né, apesar de hoje a gente ter equipes, né, participando do Campeonato Baiano de Teixeira de Freitas, Jacobina, né? Recentemente teve, ano passado, uma equipe de Andaraí, né, vinculada ao Monte Pascoal. Então, assim, são cidades que a gente está falando aqui de 500, 600 quilômetros. Né? Então, como é que se operacionaliza isso? Né? Então, aí tem os modelos, né, de competição que acaba se pensando no modelo concentrado, né, e que às vezes a gente também acaba avaliando a própria qualidade desses jogos, né, quando a equipe acaba optando ou tendo que se deslocar e fazer 2, 3 jogos num final de semana, né, mas é a condição que às vezes se opera para poder estar realizando, né? Então assim, então essa liga poderia surgir como essa possibilidade, poderia não surge, né, com essa possibilidade, mas por conta do cenário que a gente está, a gente não viu ainda essa liga sendo operacionalizada, né? Então a gente teria aí, né, mais uma possibilidade de competição aqui, né? E aí como é que funciona essa organização das competições em Minas? Aqui nós temos algumas competições mais informais, assim, tem muita copinha, então você consegue jogar praticamente o ano inteiro em copinhas. É um problema a distância, então muitas equipes deixam de jogar, por exemplo, o Mineiro por causa da distância.
mas também questão financeira, organização da competição, porque aqui nós passamos o ano inteiro treinando, jogar clube, aí jogamos um final de semana, ou uma semana assim, 4 dias, 5 dias, aí você joga o Campeonato Mineiro, acabou. Então, e aí tem o Mineiro, é uma das competições, as copinhas, a ABES também realiza um campeonato que dura um pouquinho mais aqui, e o escolar e os Jogos de Minas. E temos também, os Jogos de Minas como se fosse um campeonato entre cidades realizado pelo governo, né? E aí nós temos também os Jogos Universitários que acontecem, mas todos esses campeonatos, eles se caracterizam por serem rápidos, entendeu? Então é uma copinha praticamente, podemos dizer. Então é final de semana, tirando o Metropolitano, que ele acontece jogos estilo Brasileirão, você pode jogar essa semana e joga na outra. Todos os outros são um final de semana ou no máximo 5 dias. E aí os jogos escolares, ele dura um pouquinho, ele dura mais tempo, mas não por você ter mais jogos. Na verdade, é por serem etapas diferentes. Mas as competições aqui, elas se caracterizam principalmente por copas. E nos jogos oficiais, igual federação, oficiais que eu falo de federação, né? Nós temos um papel inverso do que você me disse. Nas categorias mais velhas que a gente tem mais dificuldade de formar equipes. Apesar de todas estarem em decadência, podemos dizer assim, de participação, poucas competições a gente consegue 8 equipes para participar, federados, mas no adulto, no Master também, Júnior, é muito difícil. Já faz um tempo aí que a gente não tem o adulto feminino, por exemplo, porque as equipes não, mesmo as filiadas, não inscrevem a categoria. Então, nas equipes mais novas, nós até temos, mas mesmo assim, pouquíssimas vezes com 8 equipes, mas nas mais velhas que a gente tem mais dificuldade. Mas quando se trata de uma copinha, lota assim, para conseguir vaga. Mas eu vejo também essa questão, além de todos os outros problemas que nós temos aí, eu vejo essa questão do esporte, entendeu? Alguém perguntou aqui, os Jogos de Minas do governo é por seleção do município? É o Leandro. Leandro, aqui em Minas, na verdade, não é bem uma... deveria ser, conhecido mais ou menos como uma seleção, mas normalmente a cidade tem essa equipe que representa, ou mesmo igual quando Belo Horizonte. Belo Horizonte teve uma época, porque nós somos a capital e nós não podemos disputar os Jogos de Minas. Mas teve um período que Belo Horizonte poderia disputar os Jogos de Minas. Então, eles nomearam a BESC como a equipe que iria disputar. Algumas cidades têm o time da prefeitura e algumas cidades têm a associação denominada para representar a cidade nos Jogos de Minas. Então, por exemplo, eu posso ter Montes Claros também funciona assim. Montes Claros já treina a equipe que vai representar. Então, se alguém quiser representar a cidade, tem que passar nessa associação para treinar. Aí algumas são uma seleção e os Jogos de Minas hoje, pensando no campeonato adulto, ele é realizado sim pelo governo e ele é um dos maiores, assim, que tem mais equipes. Deixa eu ver aqui. O Márcio mandou aqui, infelizmente, muitas equipes escolares e poucas na federação no Mineiro. Realmente, isso se repete muito aqui. Nós temos muitas equipes, todas as fases escolares praticamente, elas dão um número máximo no handball aí. São poucos os lugares que não alcançam. Tudo bem que tem níveis muito diferentes, né? E as equipes que chegam nas finais normalmente são as equipes que são de associações. Então, quando você chega na última, são 3 etapas, né? 3 etapas de GENG, que é os Jogos Escolares de Minas Gerais, mais uma municipal, que cada cidade determina também, igual o GIME, quem vai ser o representante, pode ser em competição, ou se não tiver competição, ele indica uma escola. E aí, quando você chega na fase final, principalmente no handball, né, se repete muito essas equipes de atletas que fazem parte de uma associação.
Então, normalmente, esses atletas são conhecidos por fazer parte dessas associações, mas jogam pela escola também. E algumas equipes igual a nossa, ela é de escola e também faz uma seletiva com outras equipes, outras escolas para fazerem parte da nossa equipe, entendeu? Então, a gente tem um time escolar e fazemos uma seletiva para agregar outros atletas de outras escolas da nossa região para representar o clube, mas os dois treinam em alguns momentos juntos. Você quer falar mais um pouquinho aí sobre como são as competições? Que acho que a gente acaba entrando no próximo Na ponto, terceira, né? Que é exatamente esse movimento de haver um maior número de equipes, né, na competição, no caso aqui da Federação Baiana de Esporte Escolar, em relação ao campeonato de clubes. Né? E também essa é a realidade. Assim, a gente recentemente a federação já tentou experimentar modelos, né? Teve um modelo por etapas, né, que foi um modelo de sucesso, mas isso foi basicamente no adulto, né, que ele abria uma etapa, inscrevia com um número limitado, 4, 5 vagas, 6 vagas, e realizava um campeão. E aí esse modelo, apesar de no primeiro momento gerar desconfiança, né, porque rodou o estado, né, mas conseguiu ter um sucesso. Aí, ano passado preferiu o modelo concentrado, só que não foi todo. Né? Então, assim, teve algumas categorias que acabaram sendo feitas em 1 ou 2 finais de semana, mas outras foi um modelo concentrado de rodadas, 2 ou 3 rodadas, né? Porque cada equipe jogava, a depender do chaveamento da classificação. Mas no escolar, né, eu estava olhando aqui o quantitativo, por exemplo, eles têm tido em cerca de 7 a 8 equipes, né, desde do infantil, cadete e juvenil, tanto no São quantas masculino quanto no etapas aí? feminino. Aí o que acontece? Aí esse aqui é o da FEB, né? Que é o seletivo para o Campeonato Brasileiro escolar, né? Ele é realizado em uma única etapa e aí, salvo engano, né? Quando houve demandas de participação de equipes do interior ou de muito distante, né? Porque aqui participa a equipe de Feira de Santana, então vem jogar em Salvador e retorna. Salvador vai até lá, mas quando houve a demanda de equipes de mais longe, eles fizeram como se fosse uma etapa final para poder estar vendo o campeão. Né? É diferente do seletivo para as Olimpíadas Escolares, né, que é o GEGES. Né? Que o GEGES ele funcionava dentro desse modelo de inscrição da etapa, né, das etapas locais e regionais e o fechamento da etapa estadual. Tenho minhas ressalvas às escolhas, né, porque a SUDESB, que é, né, a instituição junto que acaba assumindo a parceria, ela acaba limitando o número de equipes, né, para participar, porque assim havia os jogos da rede pública, né, que aí ele conseguia, os jogos da rede pública, eu não tenho dados aqui, mas eu com certeza todas as núcleos regionais participavam, então seria o maior fomento da modalidade, né, no estado, no nível de base. E aí a SUDESB, só que ele não tinha esse fim, né? Ele acaba trabalhando com outras dimensões que a própria Secretaria de Educação propunha para ele. Que aí tinha até a obrigatoriedade de desenvolver um conteúdo da cultura corporal, o projeto tinha que ser uma culminância, ou seja, assumiu uma outra significação, né, o desenvolvimento dos jogos organizado pela Secretaria de Educação. E aí a SUDESB ela acaba se aproximando para poder, deste cenário também, né, contribuir para poder estar qualificando melhor a sua seletiva, né, para os jogos escolares, né, porque havia uma limitação de que chegou a ter equipes que foram representar o estado da Bahia nos jogos escolares sem ter feito nenhuma partida, porque só tinha ela inscrita. Né? E aí, tanto no atender a documentação, o fomento ocorre em escolas estaduais, e aí você tem que ter o atestado médico, você tem que ter, né, uma série de documentações que às vezes as equipes elas até pleiteavam a inscrição, mas elas acabavam ficando barradas, né, por essas questões, né, da parte de documentação. Né? E aí dentro desse cenário, e aí aconteceu até um fato curioso, digamos assim, que quando no interior o colégio, aí, nos jogos, né, da rede pública, né, que é o GERP, né, participando equipes da instituição, até equipes privadas nas cidades do interior, mas quando veio para a parte final,
entenderam-se que as equipes que viriam seriam selecionadas pela núcleo regional e eles mandaram as escolas públicas. Né? Então, a instituição privada que havia ganhado a etapa lá, ela acabou não podendo participar da etapa para ir para o GEGES, né, por conta desse imbróglio, né, da competição, do regulamento, de quem participa, e etc. e tal, dos interesses, né, que eles, apesar de ser o mesmo esporte, acaba em algum momento, né, apesar de eu ter minhas ressalvas sobre isso, diversificando. Então, esse é um pouco desse cenário. Né? Então, e aí, eventualmente, quando ocorre esse movimento de descentralização, seja com a criação da Liga Baiana de Handebol, seja com as próprias ações que a federação vem fazendo nos últimos anos, trazendo, né, e as equipes do interior, né, entendendo essa nova leitura, né, que se propõe, mas acaba no entrave das condições, né, as estruturas. Né? Então, assim, o nosso handebol, o nosso estado aqui, ele é basicamente trabalhado pelos apaixonados. Né? Então, assim, eu vou citar aqui uma pessoa, né, acho em nome de todas as outras, que é o professor Carlão, do Olímpico. Né? Então, assim, ele é um grande guerreiro, né, dentro dessa nossa modalidade, dentro do nosso estado aqui, vinculado ao Severino Vieira, que ele já é aposentado, mas ele ainda continua desenvolvendo atividades lá, né, mantendo vivo um clube desportivo muito pela sua grande paixão pela modalidade. Né, e ele é uma grande referência do que é fazer o handebol acontecer no estado da Bahia. Né? Então, assim, existe uma instituição, mas que ela não apoia. Se a gente pegar a equipe que tem a melhor estrutura daqui, você vai ver que se a gente poderia trazer, por exemplo, o cenário, né, uma equipe, uma instituição de uma universidade, de uma faculdade, mas que tem bolsa, com alguns atletas com bolsa, etc. Mas se você for observar no cotidiano, você vai ver que tem a dificuldade, os atletas se esforçando para conseguir taxas, os atletas tendo que correr atrás, até para participar das próprias competições universitárias, eles tendo que se estar gerando um movimento. Né? Então, é uma grande dificuldade estar girando essa engrenagem, né? Então, assim, e aí eu falei em nome do Carlão, mas teria uma série de outras pessoas para estar citando aqui, mas eu acho que aqueles que estão ouvindo sabem que seria uma grande referência do que é esse brigar pelo esporte, né? Que ele tem mais tempo de handebol desde a própria história da federação. Né? Aí o próprio pessoal da Liga tá entrando aí para fazer esse comentário que eu já falei, né, mais cedo, de estar contribuindo para descentralizar, né, essa relação, porque, como eu disse no início, existe esse handebol fora esse eixo inicial que eu falo, que a gente vê. Né, mas, eventualmente, é mais perto para algumas equipes, por exemplo, jogar em Montes Claros. É mais perto para algumas equipes de jogar em Brasília. É mais perto para algumas equipes de jogar em Petrolina, Recife. Entendeu? Então, é mais perto para as equipes do sul do estado e jogar em Minas, em jogar no Espírito Santo, ou em Minas mesmo, entendeu? Então, assim, né, o pessoal da divisa. Então, a região, né? Então, assim, então esse processo acaba ficando, né, refém, né, dessa relação das distâncias e das faltas de quem paga a conta. Né? Acho que esse aqui é um grande problema, né? De a gente ouvindo as lives dos outros colegas aí, a gente fica, né, realmente vendo como que funciona a realidade, mas em linhas Muito gerais diferente. aqui as pessoas são os atletas que pagam a conta, algumas instituições que apoiam, elas apoiam com parte, não é com tudo, né? Então, assim, não que não haja um apoio de alguma instituição ou de alguma prefeitura em relação a isso, estaria sendo equivocado, né? Tá fazendo isso, né? Mas, em um modo geral, quem faz a engrenagem girar são os apaixonados mesmo, né? Que são os atletas e dirigentes. Uma correção aqui que o professor Lucas Ribeiro mandou, eu acho que foi mal compreendido, na verdade. O que eu quis dizer quando eu falo que, usando a ABESC e outros clubes que a gente conhece, o que acontece é que o que movimenta o handball aqui são as equipes escolares. E aí, várias associações, como a nós, têm essa questão de ter um time que treine uma escola, e aí o clube também tem praticamente esses mesmos meninos treinando no clube, mais um agregando meninos de outra escola. E aí ele falou que há projetos na escola e no clube. Sim, os atletas treinam no projeto da escola
e treinam no projeto do clube junto com alunos de outra escola. Mas a maioria dessas associações tem um projeto de escola. Então, quando você chega para jogar no campeonato de clube, a equipe lá da fase final do Geng, você olha, tem muitas meninas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós tivemos 2 escolas na região metropolitana, 3 escolas, na verdade, da região metropolitana, que tem atletas que estavam jogando a fase final dos jogos e que jogaram Mineiro juntas, entendeu? Então é isso que eu quero dizer, que eles se juntam para treinar, mas não que eles participam do mesmo treino. Eles se juntam para treinar para representar o clube, quando a associação. Mas não tem, por exemplo, uma diferenciação que eu falo de sempre a associação que mantém também algumas equipes, entendeu? Essas equipes aí que estão lá em cima. Perguntaram aqui também como está a questão de recursos para os esportes no estado. Eu vou falar aqui, eu já posso dizer assim para nós que é algo um pouquinho difícil, mas que roda muito em torno de lei de incentivo ao esporte, patrocínio por algumas empresas, algumas prefeituras ajudam também, mas a maior parte dos clubes ou das associações, eles se mantêm também com o pagamento dos atletas. Os atletas que pagam viagem, entendeu? Mas alguns clubes e associações ou times de prefeitura têm esse apoio, mas o que não é uma visão geral, pelo menos no meu entendimento, do Estado. Então, o Estado inteiro não tem esse apoio, nem todas as escolas têm o apoio e incentivo financeiro. Como que é aí? Não em relação ao incentivo financeiro, acho que com o próprio fim dos Jogos Abertos, né, do interior, acabou gerando um movimento de desinteresse das próprias prefeituras, né, de estar fomentando, de estar estimulando, né, a realização desse tipo de evento, né, de formação de equipes, etc. e tal, né. Então, aí a gente vai ter alguns apoios, né, dessas instituições, ou seja, cedendo o espaço, ou seja, né, dando uma ajuda pontual para a realização de alguma outra tarefa, e as instituições de ensino, né, principalmente as instituições de ensino superior, que acabam ajudando, né, a pagar essa conta, né. Então, assim, já tivemos um período, né, que teve um clube de futebol vinculado, né, a uma instituição de ensino, né, mas esse período já acabou, já não tramitam mais, já né, não participam mais juntos, né, no fomento ao esporte amador em linhas gerais, né, então a gente tem uma grande dificuldade nesse sentido, né, então as contas, né, como a gente estava falando, existe essas prerrogativas, né, dos apoios, dos incentivos, mas que é algo que há uma dificuldade da própria compreensão de como está captando ou potencializando esse tipo de recursos, né? Então, assim, os apoios acabam sendo de cotas e às vezes é uma relação de compreensão de que seria por uma troca de uma bola ou troca de camisa, que na verdade não é isso o que se espera, o que se precisa para manter e fomentar uma equipe, né? É óbvio que acaba sendo melhor do que nada, né? Você ter esse tipo de recurso, ou ter esse tipo de investimento, mas que ele não é o suficiente para que a gente possa estar alavancando, né, e potencializando as questões no Estado. Eu acredito que eventualmente com o modelo de competição, né, proposto pela Liga, regionalizando e eventualmente como existe, digamos assim, nessas rixas entre cidades vizinhas, né, de alguma forma, se isso pode de uma relação movimentar, né, porque eu lembro do período dos Jogos Abertos, né, e assim isso gerava um movimento interessante. Né, determinada cidade não tinha interesse de perder para determinada outra cidade, né? Então, o que você precisa para isso, né? Então, mas aí não tendo mais esse tipo de evento ou tendo relações muito distantes, né, acaba não tendo essa relação. Apesar de que aqui, né, a gente tem o clube um clube especificamente que ele tem tido, né, resultados satisfatórios, ele é até logrado na cidade deles, né, pela Câmara de Vereadores, etc. E tal, reconhecendo, né, o incentivo ao esporte na região, né, mas seria assim uma exceção dentro do cenário, né, de quem faz acontecer dentro dessa modalidade aqui em Minas Gerais, né?
o professor, ó, na verdade, o Cássio perguntou aqui, quem banca o clube? É a escola ou há investimento de fora? Se ele estiver falando do que eu tinha falado do projeto, na verdade, é a associação, mas com alguns recursos da lei de incentivo ao esporte, estadual mesmo. Aí nós temos empresas que patrocinam, aí falaram aqui do Edson de Patinga, também é no mesmo parâmetro. Então, mas tem lugares que os colégios investem. Então, o colégio particular já é diferente. Aqui, muitos colégios investem em equipes, não só de handebol, mas como vários outros esportes aí. Então, o colégio tem sua equipe de competição para representar o colégio, não a escolinha. Mas tem um treinador contratado somente para isso. Aí tem isso. Como que é? Assim, em relação à cultura do esporte escolar, existem as equipes, mas esse modelo que existe muito aí, né, no Sudeste, no Sul e em outras regiões do país, de dar bolsas para os atletas, né, então assim, a gente vai acontecer casos isolados. Né, de um modo geral, esse movimento não é digamos assim, mas a tem prática. É o treinador de educação física que treina a equipe? Não, aí assim... Ou é um treinador mesmo separado, em horário diferente de aula? A gente vai ter diversos modelos. A gente vai ter aquelas instituições que retiram as aulas de educação física e contratam uma pessoa com expertise em modalidades esportivas e formam suas equipes. Né? Uhum. A gente vai ter o fomento acaba sendo significativo em instituições da rede pública, né? Principalmente professores mais antigos, né? Que eles deixaram uma referência interessante, um legado interessante nessa relação, né? Aqui na Bahia o bolso é o bolso atleta, né? Aqui também, em muitos Exatamente, né? lugares é o bolso atleta. E aí, eventualmente, essa relação de estimular essa competitividade, da formação da equipe, de dar bolsa para o atleta, etc. e tal, não é uma prática. Muitas instituições existem, o professor, o treinador que trabalha no contraturno, né? É visto também, né, a substituição das aulas de educação física para a formação de equipes, para poder estar participando do jogo, principalmente dos jogos da rede pública, né, mas essas equipes que participam do Campeonato Baiano ou que participam de outras competições, elas têm um momento, né, dedicado exclusivamente ao handebol, com uma pessoa que está envolvida com o handebol ou que se aproximou da modalidade em função das oportunidades que eles tiveram de trabalho, né. Mas em relação aos atletas em si, não há esse movimento de uma escola, né, decidir formar uma equipe para poder ser campeã das Olimpíadas escolares e fazer uma seletiva para poder ter os melhores atletas, né, junto a ela. Não é uma cultura no nosso estado. Aqui tem algumas escolas que não dão bolsa mesmo. Eu trabalho em uma, por exemplo, que não dá essa bolsa atleta, mas que tem um setor, e isso é dentro da escola, principalmente da escola particular. Algumas não dão bolsa, o atleta não vai ganhar uma bolsa por ele ser atleta, ele pode entrar numa bolsa de filantropia e ser atleta. Mas algumas escolas têm um setor reservado só para equipe de competição do colégio, para os jogos escolares, porque é a próxima pergunta aqui, a gente pode até começar, para disputar as competições escolares, além dos jogos do GENG, que é os Jogos Escolares de Minas Gerais, porque tem outras aqui também organizadas pela FEENG, e algumas instituições também organizam outras, entendeu? Então, Belo Horizonte hoje tem muitas competições escolares, mas algumas cidades é o GENG e a municipal é o foco deles, né? Não que não seja o nosso, mas tem mais competições, entendeu? Além dessa, para a gente durante o ano todo. Então, já vamos passar para a próxima aqui, que já consegue falar sobre isso. Principais competições do Estado são escolares, federados ou organizados por entidade do governo? Aí. Assim, a fala ela é nivelada por baixo, né? Que a gente vê que existe, né, digamos assim, que a Federação Baiana ela promove o baiano, a Federação, né, escolar ela vem desenvolvendo o escolar,
Eu acredito que desses aí o que estaria mais aquém seria as competições a nível, né, a nível de governo, apesar do GERP ter um número, né, mas pensando que o objetivo seria, né, as Olimpíadas Escolares, acho que acaba deixando a desejar dentro desse processo. Né, em relação às equipes, e eu até já comentei um pouco, né, sobre os modelos, sobre como que se opera, Uhum. né, dessa Aí a gente entra relação, mais. né, né, enfim, então, em linhas gerais, entra dentro desse cenário, né? Então, assim, não há um quantitativo de competições, né? Não há um efetivo. Então, assim, o próprio jogos universitários, ele acaba sendo também pontual, né? Dentro daquele modelo que você falou, de se reúne, faz 4, 5 dias e joga. E aí, assim, o Campeonato Baiano, às vezes, consegue, mas tem alguns problemas, né, de deslocamento, né? Tem até um professor que ele está até aqui na live, que ele tem um transporte, né? Que você vê desse movimento dos apaixonados, né? Por fazer acontecer. Né? Ele tem uma van, então ele consegue estar levando, né, os atletas da equipe dele para estar participando, né? Mas se eventualmente se você for avançar, né, e melhor compreender em relação a essas competições, aí ao nível técnico, a qualidade, né, as condições em que essas equipes chegam para estar participando de jogos, né? E então a gente vai ver uma série de lacunas, uma série de problemas nesse sentido, né? Mas como eu havia citado, né, na dimensão escolar, pelo menos nos últimos anos, né, a Federação Escolar ela conseguiu, né, realizar um evento dentro dessa complexidade, né, que é que você está lidando com escolares, né, com pessoas de menor, e você tendo que estar fazendo com que eles participem, viajem, né, para estar jogando em outras cidades, né? Mas assim, a gente está aqui falando de 2, 3, 4 competições, né? E que elas acabam não se replicando, né? Então eu jogo essa, eu jogo a outra, né? Então acaba ficando refém. Hoje, basicamente, a Federação Baiana ela só tá trabalhando com o Campeonato Baiano, né? Ela já, em outro momento, ela já trabalhou com Copas e tal, mas as Copas acontecem, né? Dentro do interior. Por exemplo, os Jogos Abertos já tem muitos anos que não ocorrem, né? A gente não vê um movimento de retomada disso. Né? O próprio modelo que era das Olimpíadas, seletivas das Olimpíadas, a gente também vê que aparenta não ser um interesse, né, de estar atribuindo um valor de qualidade maior a esse tipo de evento. Então a gente acaba, os menores ficam dependentes da Federação Baiana Escolar e os clubes, que acaba atendendo maior, né, as equipes adultas e tal da Federação Baiana, e aí, né, vamos ver se com, eventualmente, né, esse movimento da Liga, né, que surge com uma força, né, interessante no nosso estado, com o engajamento de pessoas, né, que estão comprometidas, né, a estar fomentando esse cenário, se a gente consegue estar dando uma alavancada e poder estar aí, né, sinalizando que temos mais uma grande competição aí dentro da nossa realidade. Aqui, na verdade, eu tinha falado um pouco, agora eu vou estender um pouquinho mais do que são as competições em Minas. Nós temos o Campeonato Mineiro, que ocorre, como eu falei, muita dificuldade de conseguir mais equipes por questões financeiras, organização e também por distância, né? E temos aí o Mineiro, ele ocorre do infantil, que é o sub-14, até o adulto. O júnior faz muito tempo que não consegue ter, o adulto feminino também não. Adulto masculino não teve no último ano. E às vezes a gente vê uma movimentação para isso acontecer e não conseguimos equipes inscritas. As copas são várias, oficiais, vamos dizer assim, que saem até no site da federação, copinha mesmo, de final de semana, sexta, sábado e domingo. E aí você joga 5, 6 vezes, 3 vezes no dia. Essas copinhas, elas acontecem o ano inteiro. Então, em Minas, realmente, apesar de ter essa distância, as copas fazem acontecer, esses amantes do handball aí, eles fazem acontecer e tem muitas copas no decorrer do ano, né? Esse ano, no início do ano, já tinha muitas, aí com a pandemia parou, né? Não teve jeito, mas já tinha programada 2, 3 para um final de semana. E tem o Campeonato Metropolitano da ABESC, que é um campeonato, esse e um de Uberaba, que são os campeonatos que ocorrem com um tempo maior. Então você se inscreve, aí você joga a primeira fase, aí joga a série ouro, série prata, e isso pensando em um. E tem adulto, escolar, adulto, juvenil, cadete. E aí esse campeonato, sim, dura um tempo maior. E aí
mesmo que você fique em último lugar na chave, você ainda joga de novo na série prata e bronze. Então, esse campeonato normalmente dura 5, 6 meses, dependendo do... E acontece isso também em Uberaba, mas uma outra competição, que os treinadores juntaram, não é nada federado, juntaram e fizeram. Outra competição também que acontece aqui muito é a Lidcom, que também é alguns treinadores se juntaram e fizeram para uma região específica, só que agora eles já abrem para outros, a gente até disputou no passado também, e ela ocorre por fases, e ela tem do infantil, mirim até o adulto. Também acontece bem bacana, mas também de final de semana. Então, você vê ela rápida. E os maiores campeonatos que a gente... Antes de falar dos maiores, nós temos os escolares, que a FEENG, alguém até mandou aí, FEENG Forte. Realmente, os campeonatos que mais acontecem no decorrer do ano é o da, pensando em escolar por longo prazo. É o da FEENG e o da Limes e agora a Copa Arnaldo também. Aqui na região metropolitana, esses campeonatos acontecem do início até o final do ano. Para as escolas jogam espécie brasileirão de futebol. Então tem uma tabela, você vai jogando semanalmente e esse campeonato dura o ano inteiro e são todos escolares. Então assim, e dão muitas equipes. São 12, 13 equipes, que isso para a gente é muito, não sei como é que é aí, mas 13 equipes por categoria. A categoria que dá pouco, dá 6, 7, e aí joga turno e retorno. Para durar mesmo. E essa Copa Minas da Limes, eles fazem questão de fazer 2 durante o ano, que aí quando acaba você joga na... Se ano que vem sub-17, a idade escolar, eles fazem no final do ano um sub-16, porque aí seria o time do ano que vem, escolar sub-17. Então, isso é muito bacana. E o GIME, que é esses jogos do interior de Minas, né? Que ano passado já tivemos mais dificuldade, mas é um dos maiores campeonatos adultos aí do estado. Mas resumindo, os campeonatos que mais que acontecem de melhor maneira e mais organizados são os campeonatos escolares. São muitos, muitos mesmo, além do GENG, que para mim é o campeonato mais importante escolar, porque dá vaga para Olimpíadas. E, normalmente, o campeão do GENG também ganha vaga para jogar o campeonato da CBDE. Não tem uma competição, porque alguns estados eu já vi nas outras lives que tem uma competição específica, né? Esse ano passado, eles fizeram uma competição, mas aí ficou muito em cima da hora para todo mundo. E era impossível participar, assim. Era uma semana para você viajar 700 quilômetros. Aí você tinha que fazer uma inscrição, pagar a inscrição do atleta e viajar 700 quilômetros. Aí 400 quilômetros. Para algumas pessoas dava mais que isso. Então, ficou inviável para muita gente disputar. E a escola que era sediante representou. As 2 escolas sediantes representaram. Nada desmerecendo, porque eram equipes extremamente fortes, campeãs do GENG, só que sediaram uma etapa que nós ficamos sabendo com uma semana que quem quisesse participar tinha que viajar 450 quilômetros, pagar a inscrição da atleta, organizar ônibus, alimentação e isso tudo com uma semana. Aí foi muito difícil, mas as escolas que foram representaram bem e eram merecedoras, sim, de participar dessa competição. Tanto que foram as campeões do GENG, né? Deixa eu ver aqui uns comentários aí, né? E teve até que aí quando você vai, acho que no roteiro aí, meu roteiro aqui eu já perdi das perguntas. Tá. Comentário sobre as seleções do Júnior. No caso aqui, na Bahia, né, a gente por 2 anos conseguiu fazer uma competição júnior feminino, 3 equipes, mas conseguiu gerar um ano, né, um movimento em função dessa relação, né, da equipe das jovens. E no júnior masculino vem conseguindo, né, ter o Campeonato Baiano, acho que nos últimos, acho que é o que conseguiu manter uma maior constante em relação a estar sempre entre 6 e 8 equipes, né? Nossa realidade aqui é nessa faixa, campeonato de federação 6, 7, 8 equipes, e o escolar que acaba também tendo um pouco mais de equipes, né, participando, né, dentro desse cenário. Aqui a competição júnior é a mais difícil de fazer, apesar de ser uma que tem muitos atletas, muitos.
Mas quando se fala em competição júnior, a gente está falando a nível de federação. Aí Sim. os clubes, eles têm o adulto, que é composto por alguns atletas desse júnior e normalmente não entram nessa competição. Então a gente joga o juvenil, que da equipe, aí quando chega no júnior, todo mundo quer jogar adulto, mas também júnior para lá já não está tendo competição na federação. As pessoas não estão inscrevendo as equipes filiadas não estão inscrevendo esses atletas. Apesar de algumas terem o time, mas a gente vê que não inscreve. Aqui alguém perguntou também em relação ao Mirim. Aqui na Bahia a gente tem o Festival Mirim, né, que é realizado por uma instituição, né, escolar em parceria com a federação. Não tem informações de fomento ao Mirim no interior, ao longo do estado, mas tem esse evento pontual, mas não tem um campeonato Mirim. A gente não tem conseguido fazer nenhum infantil, nível de federação. Né? A gente tem essa problemática aí em relação a isso. Que assim, uma competição que havia, né, era a própria Copa Cadete de Seleções, né, que havia uma Copa Cadete de Seleções aqui no Nordeste, que acabava conseguindo gerar também um movimento interessante, porque aí a molecada via que havia possibilidade de eles irem para a seleção, de participar e tal, só que aí houve, né, saiu do quadro da confederação, ela é desenvolvida ainda, né, em Maceió, mas acabou que, como não ficou uma relação vinculada à própria confederação e a própria ausência de recursos, de repasses, né, acaba que não há formação, né, dessa seleção de base, etc. e tal. Né, aí a Liga Baiana está aí dizendo, né, já deu os informes aí em relação às equipes, né, em relação ao seu quantitativo, né. Aí vamos vendo mais aí. Em relação às equipes, né, mirins ou até 12 anos, elas acontecem na região metropolitana de Belo Horizonte, da capital, tem muitas, porque as escolas particulares têm muitas escolinhas. Então, nós temos assim um número até considerável. Mas não posso considerar um contexto geral de Minas, entendeu? Então, o que mantém, que tem essas equipes sub-12, seriam as associações também, que algumas têm projetos implantados na cidade, que aí tem as equipes, que é como se fosse uma escolinha esportiva, né, de handebol. Mas não tem nível de federação. Então, a federação não tem essa competição, pelo menos não foi executada nos últimos anos. E quando a gente vai para alguma competição, ela demora, tipo assim, para conseguir equipes, entendeu? Gente, daqui a 2 minutos fecha, a gente está quase acabando aqui também, mas aí eu vou abrir uma nova live, tá? Poder a gente fechar. Onde é que nós estamos aí? Que a gente... O handball é mais forte aí na base ou no adulto? Ave Maria, que pergunta, hein? Como diz, tem um menino da base aqui que depois eles vão me bater, né? Que estão dizendo a base vem forte, como a gente diz, né? Aí essa que é o X, né? Assim, com esse movimento, né, que vem sendo, né, fomentado de participação de equipes, tanto o próprio crescimento da competição, que a gente, à medida que você joga mais, você consegue aumentar mais o nível de competitividade, né? E aí, mas em linhas gerais, né, eu poderia dizer que no nível do adulto, em relação à qualidade do jogo, ao nível técnico das equipes, né, a gente poderia dizer que a gente consegue ter, né, uma referência maior no masculino. Mas em relação ao feminino, a gente tem uma disparidade, né? A gente tem as equipes master e as equipes, né, mais jovens, que elas acabam tendo um maior rendimento e resultado, né, em competição e em quadra. Né? Existe uma lacuna, digamos assim, né, que o feminino tem como eu estava comentando, essa curiosidade, né, em relação a isso. Então, eu não vou me comprometer a dizer se o que seria o mais forte né, mas assim, a gente saindo da nossa realidade, vendo participações, né, em competições nacionais, etc. e tal, se a gente for usar esse o parâmetro, né, Aqui, Anjo, as equipes que participam.